Fala galera, nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais um A Voz do Inscrito. Antes da gente começar e eu te explicar, se você nunca viu esse quadro, eu já vou te falar para você se inscrever nesse canal, que toda semana tem lives, tem dicas, tem exercícios, tem muita coisa aqui para você que quer cantar, para você que quer coisas que realmente vão fazer a diferença para você na sua voz. Esse quadro aqui foi uma sugestão de vocês. Vocês me enviaram vídeos e pediram para que eu fizesse a análise. Hoje nós vamos fazer análise de mais 3 inscritos. Aqui nós vamos soltar, você vai ouvir comigo. Ele também me mandou quais são as maiores dificuldades. Vou analisar a voz dele e vou dar alguma orientação para que ele possa superar essas dificuldades. Então vamos lá para o primeiro. O primeiro é o Lucas Eliseu. Ele me mandou um vídeo aqui, você vai ouvir comigo e aí depois a gente vai fazer a análise. Então vamos lá, primeira análise dos pontos positivos que eu pude observar aqui na voz do Lucas. O Lucas tem uma extensão vocal legal, tá passando bem para os agudos, ao contrário do que muitos sofrem aí de alcançar notas agudas, ele passa bem para os agudos, consegue acessar bem, tem um bom falsete, faz outros agudos que não são de falsete também. Tá passando bem para os agudos. Tem agilidade vocal, tá trabalhando bem as trocas de registro, bastante dinâmicas, todos pontos positivos. O Lucas, ele não me deu nenhuma especificidade do que ele gostaria de melhorar na voz dele, ele só falou que queria que eu ouvisse e avaliasse essa performance. O que eu posso observar aqui desse trecho dessa música que eu ouvi? Em alguns momentos eu vejo ali que o arranjo que ele está fazendo na voz não está muito compatível com o arranjo do violão. Aí eu já não sei dizer se o violão não errou algumas notas, né, ou simplificou demais e ele estava fazendo com base no que ele ensaiou da versão original, que poderia ter mais acordes. Mas por causa disso, em alguns momentos as notas que ele canta ali não ficaram muito legais. Não chega nem a ser uma questão de desafinar, mas acaba ficando porque não casa com a harmonia. Ali, em alguns momentos aconteceu isso. Dá para observar também que o Lucas gosta bastante do estilo onde se canta com bastante melismas e trabalhar com bastante agilidade na voz e tudo. Minha orientação aqui é o seguinte, ele está indo bem, tem que usar, tem que experimentar, já que é o que ele gosta de fazer, porém que tem que tomar bastante cuidado. Como eu já falei antes, em alguns momentos ali ficou um pouco fora as notas que ele fez e os improvisos. Não em todo momento, houveram alguns que ficaram bem legais, frases boas, mas em algum momento ficou um pouco fora. Então, qual seria a orientação aqui? Procurar conhecer bem a base e verificar bem se essas notas estão casando na harmonia. Você não precisa entender de harmonia nem de escala, é mais uma questão de ouvido. Quando a nota fica fora, a gente meio que já, ainda que não saiba o que está errado, a gente meio que sente o que está acontecendo ali que não deu tão certo. A gente pode treinar o nosso ouvido para fazer isso. E como é que a gente treina o ouvir? Eu acredito que ele já tenha essas referências, porque pelo jeito que ele canta, ele deve ter referências de cantores que usam bastante melisma, que trabalham bem a voz, que sobem para os agudos com falsete e tudo mais. Então, o que vai ajudar bastante ele? Praticar e tirar músicas onde esses cantores fazem isso cada vez mais. Quanto mais músicas ele tirar nesse estilo, com esse jeito de cantar, melhor vai ficar a habilidade dele de fazer essas notas. E aí, se ele toca um instrumento ou se ele tem acesso a playbacks, ele pode estudar algumas escalas e ir treinando. A habilidade, a agilidade para passar entre as notas ele já tem. O que está pecando em algum momento, alguma nota que não estaria dentro ali da escala ou da harmonia dessa música em especial. Fazendo uma análise bem geral
nesse contexto aqui, essa análise que eu tenho para fazer. E lembrando o seguinte, a parte da aplicação de melismas e também de improvisos na música, ela é bem pessoal. Tem gente que gosta de fazer bastante, tem gente que tem gente que não gosta de nada disso na música, gosta da música cantada como original. Eu acho que todo cantor deve ter a liberdade de interpretar e fazer, né, da maneira que gosta, mas sempre tomando cuidado para não exagerar, pois que quando a gente faz demais, a gente acaba tirando várias das características da música que pode ser características bem marcantes naquela música. Essa é a minha análise, então, dessa performance do Lucas. Falando das partes técnicas, do alcance dos agudos, até mesmo na descida dos graves, como eu já falei, das dinâmicas, ele está indo super bem. É só uma questão de praticar bastante e ajustar para que a apresentação dele fique cada vez melhor. Agora a gente vai para o segundo inscrito que mandou. E esse é o Daniel Gonçalves. Como sempre nós temos inscritos aqui bem talentosos, o Daniel mandou uma música autoral, tá? O nome da música é Livre Sou. Nós vamos escutar um pouco. Essa eu não vou deixar rolar inteira porque ela tem 4 minutos. Nós vamos escutar um trecho e aí a gente vai entrar com a análise e as correções. Para aqui, primeiras impressões, tá? Quando a gente começa aqui, eu vou lá no comecinho, quando ele começa no o, vamos fazer uma pequena observação aqui que serve para ele e para muita gente. Isso é bem comum da gente fazer quando tá cantando, olha só. Não tem nada de errado, o timbre nessa região dele tá bonito, tá afinado, tá tudo certo. O problema é só nessa entrada aqui. O que ele tá fazendo aqui é toda vez que ele vai começar, ele dá aquela empurrada. Empurra o ar, provavelmente, e dá aquela comprimida. Então ele tem um ataque glótico, que a gente chama, né? Ele tá fazendo um esforço aqui, que se ele cantar várias músicas dessa forma, no final de 2 músicas, 3 músicas, provavelmente ele vai estar rouco, porque tá agredindo diretamente a prega vocal. Então, de vez de entrar sem atacar,
Eu sei que é um costume que muita gente tem de fazer esse ataque para começar, mas ele sendo muito repetido pode prejudicar a voz. A outra coisa que eu observei é que já quando ele começou esse o foi que depois, quando ele entra na estrofe, a gente já vai escutar, é que a parte ali da estrofe eu senti que está um pouco grave para ele. Não que ele não alcance as notas, mas o timbre dele não fica tão bonito nessa região mais grave quanto ele está nas outras regiões. Então ele poderia trabalhar isso de duas formas. Vamos ouvir lá quando entra nos graves. Meu Senhor, eis-me aqui para agradecer a Ti. Eu nem consigo chegar para agradecer, eu nem consigo fazer. Mas fica bem pesado na voz dele e o timbre não fica bem fluido, não fica bem projetado. Então seria interessante aqui. Tem duas possibilidades. Ele poderia deixar a voz com um pouco mais de ar, para deixar ela um pouco mais leve, nesse grave, né? Porque já que a música já está nesse tom, ou subir um pouquinho o tom dessa música, né? Seriam duas opções para ele deixar o timbre dele um pouco mais fluido e não ficar com a voz, diminui o volume, né? Parece que está difícil de alcançar a nota mais grave. Então seria essa observação, porque no começo ali, quando ele está na região média, mais aguda, o timbre dele está bem mais bonito do que nessa região aqui. Não que ele não possa fazer notas graves, mas aí ele teria que não necessariamente adaptar, mas melhorar a projeção, diminuir um pouco a massa, assim, deixar um pouco mais leve a voz para ficar mais bonito. E aí a mesma observação que eu fiz lá no começo, nós temos no refrão. Vou pôr um pedacinho de novo. Seu pra me salvar, morreu em meu lugar, e hoje livre sou, glória eu te dou, glória eu te dou, pois tu me libertou. Sempre existe um ataquezinho. É o costume mesmo, o hábito. Mas realmente nas regiões mais agudas ele afina melhor, ele tá com o timbre mais bonito. Então dá pra ver que a extensão dele é mais médio aguda. Aquele grave já estava um pouco pesado demais. Tentaria uma coisa ou outra, pôr um pouco mais de ar, fazer um grave mais leve ali. Ou, de repente, subir o tom da música e cuidar bastante com essa questão dos ataques nas entradas. Como é que se trabalha ataque e entrada de som quando a pessoa tem o hábito de atacar? Porque quando a pessoa tem esse hábito, normalmente, quase em toda vogal, ela vai fazer o ataque. Ela vai fazer um A, ou um O, ou um E, ou um I. Vai sempre entrar assim, travando. E aí vai trazendo esse ataque que vai deixar rouco, que vai fadigar sua prega vocal. Como é que você trabalha isso? Primeiro, eu já na outra voz do inscrito, a gente teve um outro caso onde a pessoa não tinha fechamento. Nesse caso, está fechando demais. Então, naquele caso, eu falei para a pessoa até fazer um fechamento antes de começar a fonação, para ela aprender esse movimento. Agora nós temos que fazer o reverso. Como eu falei colocar o ar nos graves, no caso de pessoas que têm o hábito de fazer esse ataque no início, fazer com o ar no início pode ajudar ela a ir desenvolvendo para não fazer esse ataque. Então, em vez de põe um R aí. Tá? Começa a treinar isso. Você não precisa estar sempre com esse R, mas você vai desenvolvendo a percepção de como que você fez. E aí você diminui esse atrito aí nas pregas vocais. No mais, gostei da música, gostei da letra e achei bem interessante o timbre nas regiões agudas. Acho que você tinha que trabalhar mais sua voz nas regiões onde está ali o início e o refrão da música, tá? Então agora nós vamos pro terceiro e último, que é o Enéas de Souza. Vamos ouvir o Enéas. O Enéas cantou um cover aqui, Olharei pro Alto. Vamos ouvir e depois a gente vem analisando. Mesmo na tribulação, posso não ver sua mão, sei que posso confiar, em Deus eu posso descansar. Mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Lá no mundo vem a provisão, o meu milagre
Vou parar aqui e a gente já vai fazer as primeiras observações. A música é grande também, nós vamos nos ater a esses primeiros segundos aqui da música. A primeira coisa que eu consigo observar aqui na voz do Enéas é que ele está tentando cantar com bastante volume. Sabe o vozeirão, né? Ele está tentando pôr um vozeirão, mas que está dificultando ele chegar nas notas agudas que ele quer fazer. A gente observa que esse agudo ele tá saindo um pouco apertado aqui. Ele começa ali empurrando bastante. Tem bastante volume de som, tá tudo bastante grande, né? E como vocês já viram eu falando várias vezes aqui no canal, se você está aqui pela primeira vez, quando a gente põe volume demais na voz, a gente acaba empurrando muito, aí tensiona tudo aqui, vai fechando e a gente tem esse som que acaba espremendo um pouco e dificulta a passagem para os agudos. A gente deixa muito volume nas partes ali médias e graves e vai tentar subir com essa vozona de peito. E aí onde a gente sente essas dificuldades. Vamos ouvir de novo e aí eu vou passar uma orientação. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar, sei que nada vai me faltar. Aqui ele foi fazer ali e acabou indo para um falsete porque estava tendo dificuldades de chegar ali nesse agudo. Teve um momento aqui onde a gente teria o meio termo que seria o ideal. Vamos ouvir? Em Deus eu posso descansar. Descansar. Não tá nem forte demais e nem um falsete muito fraquinho, que é o que incomoda a maior parte dos cantores. Então o trabalho aqui com ele seria inverso. Ao invés de a gente tentar ir dos graves para os agudos, já que ele consegue fazer falsetes, seria pegar esse falsete, essa voz mais suave e descer para os graves. Como isso? Num exercício de escala ou, por exemplo, fazendo só o slide na voz mesmo, ele sobe lá para o agudo e porque aí ele vai perceber a diferença entre esse vozeirão embaixo e como ele fez aqui no descansar. Em Deus eu posso descansar. Descansar. Tem que ajustar para conseguir cantar a música toda dessa maneira. Assim ele vai ter muito mais facilidade de executar todo o processo. Sem contar que cantar com esse volumão deve estar deixando ele bastante cansado, provavelmente, né? Fica rouco no final da música, acaba dificultando a chegada nos agudos, tudo isso que eu já comentei. Então a orientação é essa, deixar a voz menorzinha de volume e trabalhar dos agudos para os graves para conseguir diminuir esse punch e aí criar um equilíbrio. Eu sei que a ideia não é, principalmente pelo repertório que ele está cantando, que ele cante em falsete isso, mas é a gente chegar no equilíbrio da voz para que ele consiga cantar a música inteira na mesma pegada que ele fez esse descansar. Gente, então estamos encerrando aqui mais um quadro, A Voz do Inscrito. É muito legal poder ouvir vocês, poder analisar a voz de vocês. E se você gostou, se você quer participar, se quer enviar seu vídeo, aqui na descrição desse vídeo tem o link do meu Instagram. Você vai me mandar um direct e falar assim: Ju, eu quero participar da Voz do Inscrito, analisa a minha voz. Você mandando essa mensagem lá pra mim, eu vou te responder e vou te passar todas as instruções pra você, então, ter o seu vídeo, a sua performance analisada aqui nesse canal. Já vai lá, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e deixa um comentário aqui embaixo, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!